Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre cone chinês para pessoas e para animais. Só vou esperar então a Joaquina chegar aqui para a gente começar a conversar. Oi, gente. Só esperando a Joaquina chegar para a gente começar a conversar, tá bom? Vamos falar hoje sobre cone chinês para as pessoas e para os animais, tá bom? Oi, Joaquina. Não tá conseguindo entrar? Entrar? Oi. Oi, boa Deixa eu noite. baixar. Boa noite. Deixa eu Deixa baixar eu o baixar o volume aqui. volume aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu aqui. Ó. Deixa eu botar os fones para não dar problema, porque senão a Cília vai me xingar. Boa noite, todos estão ouvindo bem? Não tem barulho, ruído, nada? Karine, bem-vinda. Aqui para mim eu escuto bem. Tá ouvindo bem? Eu também estou ouvindo bem. Sim. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegando. Oi, boa noite. Não sei, tu tá bem iluminada aí, eu tô meio, não sei. Oi, Kelly. Boa noite, Sandra. A gente vai tratar do assunto do cone chinês hoje, ou cone... Oi, Michele. Cone hindu, tem esse nome também, Cláudia? Isso Tá aí. aí. Aham. Boa noite, tudo bom? A Michele é de onde, Michele? Tá. Um Ribeirão atraso, né? Preto. Uhum. Olha aí. Esperar mais um pouquinho, o pessoal se atrasa às vezes, depois a gente tem que fazer o resumão. Boa noite. A Michelle é Olha, estudante estudante de ainda. veterinário. É. Beleza, mais uma para o nosso grupo, nosso time. Deixa eu ver. Vamos esperar mais um minutinho, Cláudia. Acho que vamos começar, né? Tá bom. Porque daí já foram 5 minutinhos, já deu tempo de chegar algumas pessoas. Nós tem uma outra colega aqui também que trabalha com. Oi, Paula. Boa noite. Como é que tá
Valentino lindão, o loiro. O loirinho. Tá, vamos lá? Boa Vamos lá, noite, então. a gente vai falar de cone chinês, é uma técnica, se eu vou abordar dessa forma, uma técnica, tá intocado, uma técnica da medicina tradicional chinesa, né? Oi, Gabi, boa noite. E a Cláudia vai trazer os detalhes e falar sobre essa técnica que é muito legal. Vamos lá, Cláudia, tudo contigo. Boa noite, então, para todo mundo que chegou aí. Hoje, então, a gente vai falar do cone chinês. Eu trouxe alguns aqui para mostrar. Esse aqui é um cone que a gente usa para fazer a técnica em pessoas. Então, esse cone, ele é colocado no ouvido. De que ele é feito? Ele deve ser feito de tecido de algodão e cera de abelha. Eu vou mostrar sim. melhor depois, mas aqui é uma camada de tecido de algodão. E por então cima dessa camada, então, a gente derrama a cera de abelha e depois deixa ela secar. Então, até eu trouxe alguns aqui, porque a gente usa cera de abelha, mas a gente pode acrescentar outras coisas. Então, por exemplo, esse aqui é só com a cera de abelha, nesse aqui foi colocado açafrão, manjerona e manjericão. Então, a gente pode associar também ervas. E aí, além do benefício da terapia do fogo, que é o que ele usa, também a gente vai ter os benefícios da cera de abelha, que vai ajudar aí em infecções por bactéria, por fungo, por vírus, e também dá para associar, então, os benefícios da erva que está sendo utilizada, se for o caso. Tá, eu tenho uma pergunta. Essa técnica, ela pode... ela é para ser usada quando já tem algum problema ou aquele animal que tem uma produção já de cera, que às vezes a queixa é que tem cera, aqueles, né, que produz muita cera, assim, antes de acontecer ter alguma patologia. Sim, ele pode ser usado mesmo por quem não tem nada, só como manutenção, só como limpeza. Nesse caso, a gente indica que se faça uma sessão a cada 6 meses, para quem não tem nada. E para quem já tem algum problema, alguma patologia, aí o tratamento varia, mas no geral a gente inicia com pelo menos 3 sessões, que variam de uma sessão por dia, 3 dias seguidos, ou uma sessão por semana, então 3 semanas seguidas, e dali em diante a gente vai acompanhando conforme a remissão dos sintomas e também a produção do muco que fica dentro do cone, que depois eu vou falar um pouco mais também. Outra coisa importante, o cone, ele não, apesar de ser chamado de cone de ouvido, ele não é só para o ouvido, ele pega toda a região de ouvido, nariz, todos os seios da face, garganta, então ele pode ser usado para todas as patologias de ouvido, de otite, por qualquer tipo de patógeno, também para sinusite, rinite, as alergias, problemas de garganta, inclusive bronquite, asma, enxaqueca, resfriados, gripe. Então a pessoa pode não ter nenhum problema no ouvido, mas está no meio de uma gripe terrível. Ela pode fazer o cone que vai ajudar. Então ele serve não só para o ouvido, mas para toda a parte dessa região de face, garganta, incluindo bronquite e asma também. Que barulho é esse? Aqui para mim eu não estou ouvindo nada. Então tá. Eu que escuto aqui mas ele não tem só uma ação no físico também, né? Pelo que... Sim, ele pode ser usado para tratamento energético também. Porque como ele usa o fogo,
o fogo transmuta. Então, posso não ter nada fisicamente ainda de ouvido, nem nada, mas posso usar ele para tratamento energético. Tem alguém miando aí por Eu aí ouvi, em algum a lugar? Alessandra ouviu, que diz que parece um miado. Tem um gato aí miando. Aqui não. Tá, então segue. Então, casos em que ele pode ser usado, todas essas que eu falei, labirintite, tontura, simplesmente para limpeza do ouvido e também para toda a parte energética que inclui qualquer situação energética. Pode ser para equilibrar os chakras, pode ser para limpeza energética mesmo. E aí, dependendo do nível de limpeza que eu preciso, eu vou fazer um número de sessões, que vai variar E também. contraindicações? Contraindicações. Eu não devo fazer o cone C em casos de tumor de ouvido, perfuração de tímpano, 3 meses para poder fazer. Cirurgias recentes em região de ouvido e garganta ou nariz também, pelo menos 3 meses para poder usar. E para quem fez lavagem no ouvido, também pelo menos 3 meses para poder fazer. E qualquer caso em que eu não possa fazer nos 2 ouvidos. Então, por exemplo, eu tenho um desses problemas em um ouvido só. Estou com perfuração no tímpano de um ouvido. Posso fazer no outro? Não. A gente sempre faz nos 2 ouvidos. Dois. Sempre nos 2, porque como ele mexe com o líquido que tem lá dentro da cóclea, se fizer de um lado só, pode gerar mais desequilíbrio do que se não tivesse feito. Então, sempre nos 2. Muito bom. E como é que é a aceitação? É feito com eles, assim, tranquilos, assim? Precisa sedação? Como é que é feito? Não, a gente dá preferência para fazer naqueles casos em que o paciente é tranquilo, calmo e que ele aceita. Pacientes que ou se assustam com o fogo, ou que são muito agitados ou agressivos, que têm uma dificuldade de fazer o toque, nesses a gente evita, a gente substitui por outras técnicas. Mas naqueles que são tranquilos, que permitem o manuseio, que não se assustam e que têm paciência de ficar 10 minutinhos parado, dá para fazer tranquilo, não precisa sedar. A maioria deles, inclusive, dorme durante a sessão, só acorda ali na hora de trocar de um ouvido para o outro, porque ele tem também esse efeito relaxante. Então, ali de início, às vezes eles ficam um pouco assustados, mas depois aquele barulhinho do fogo e o calorzinho, eles vão e muitas vezes chegam a dormir. Outra coisa também. Pode falar. Esse cone inteiro aqui, que é o que a gente usa em pessoas, a gente deixa ele queimar até o fim. Então, a gente queima toda essa parte aqui e quando tá por aqui, a gente tira ele e apaga. Leva em torno de 20 minutos a sessão, então, 20 minutos para cada ouvido. No caso dos animais e de crianças pequenas, a gente não queima ele até o fim, a gente queima ele até a metade só, para que a chama não chegue tão próxima. Então, nos animais e em crianças pequenas, aí a sessão, cada ouvido fica em torno de 10 minutos. Tá, esses animais que têm otites recidivantes crônicas, assim, que fez tratamento e tá bem, tem indicação de fazer com que frequência daí, para pelo menos fazer uma prevenção? Sim, então também quando já tem um histórico de ter algum problema ou de ser recidivante, então 3 sessões. No caso de crônico, aí normalmente a gente faz essas 3 sessões, uma por semana. E depois a gente vai avaliando tanto os sintomas, então a pessoa que cuida do paciente vai dizer como é que tá, se está observando alguma coisa, se os sintomas estão sumindo ou diminuindo de frequência, e a gente também acompanha o muco que fica dentro do cone. Depois que a gente queima o cone, a gente abre ele para ver a secreção que ficou ali dentro. Essa secreção que tem ali dentro, eu tenho uma
amostra aqui, é mais ou menos isso que fica dentro do cone. Aqui tem uma mistura da própria cera de abelha que derrete e escorre por dentro do cone, mas também com o que saiu Das do vias. paciente. Uhum. Isso. Então, no início, nas primeiras sessões, normalmente sai muita secreção, e a cor pode variar aí de marrom, marrom claro, marrom escuro, verde, amarelado, alaranjado. E conforme a gente vai fazendo as sessões, a quantidade dessa secreção, então esse tampão aqui que a gente tira de dentro do cone, ele vai ficando menor e a cor vai diminuindo. Quanto mais clara, mais saudável está. Então a gente vai legal. acompanhando por essa secreção, então a gente vai fazendo até que não tenha mais secreção nenhuma dentro do cone, até que saia só a cera do cone mesmo. Que legal. Tá, e então não pode estar em tratamento, então ele tem que ser ou pós-tratamento, 3 meses depois de um tratamento? Não, pode estar fazendo o tratamento, só lavagem. Se o paciente fez lavagem no ouvido, aí tem que esperar 3 meses, isso. Mas se ele está em tratamento com medicação tópica ou antibiótico, enfim, sistêmico, não tem problema nenhum, não interfere, pode associar o cone junto. E aí são 3 sessões, uma por... Nos casos de otite crônica ou rinite crônica, sinusite crônica, qualquer problema crônico, a gente faz 3 sessões iniciais, normalmente uma por semana, e depois a gente vai acompanhando ali a secreção. Até que não tenha mais secreção. A Cissa não ouviu do que é feito o cone chinês. Ele é feito de um tecido de algodão e cera de abelha. É como deve ser feito. Importante, até eu me lembrei de falar outra coisa agora. Existem vários tipos de cone, inclusive alguns que não devem ser usados. Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem trabalhar com o cone, só viram lá, ouviram falar, assim como vocês estão ouvindo aqui, e resolvem que vão fazer o cone para vender. E ao invés de usar cera de abelha, acabam usando outros tipos de cera, inclusive parafina. Então, não se deve usar esses. Quando for escolher alguém para fazer sessões de cone, sempre tenham muito cuidado para escolher um profissional que saiba o que está fazendo, para evitar queimaduras, inclusive queimaduras dentro do ouvido, porque apesar de ser uma técnica simples, existe técnica, existe o jeito certo de fazer. Se eu colocar o cone no ouvido numa posição errada, essa cera que vai derretendo e que ela fica dentro do cone, quando está na posição certa, na posição errada, essa cera pode escorrer e pingar lá dentro do ouvido, uma cera quente. E muitas vezes isso traz queimaduras de dentro do ouvido e até do tímpano. Então tem que escolher bem o profissional que vai fazer, ele tem que saber o que está fazendo, e o profissional que vai fazer também tem que saber com muita certeza a procedência do cone, para não comprar um cone que tenha misturado, achando que é cera de abelha pura, mas que tenha ali misturado outras ceras ou até parafina, tá? Eu vou acender, eu tenho um aqui só de teste, então a gente acende ele para vocês verem o que acontece aqui. Então a gente acende ele vai ficar queimando aqui um tempinho, e daqui a pouco vocês vão ver que aqui por baixo vai começar a sair fumaça. Então essa fumaça é o que vai ir para dentro do ouvido. Esse fogo aqui, ele acaba fazendo como se fosse um vácuo aqui dentro, então ele acaba sugando tudo. Mas o fogo fica assim mesmo, ele fica ligado o tempo todo assim, ele não fica... Sim. Ele queima assim como uma vela, no caso esse aqui já é o finalzinho que eu peguei aqui só para mostrar. A gente queima quando, para de queimar quando está mais ou menos nesse tamanho. Então a pessoa vai ficar ali, se for a pessoa, faz uns 20 vácuo minutos. E ele, o calor também dilui a cera e ele faz uma sucção de todas as secreções, isso,
E para quem trabalha aí com medicina tradicional chinesa, que a gente fala das doenças que são por umidade. Então, todas essas alergias, a rinite, a sinusite, são todas por umidade. Como é que a gente tira a umidade? Com fogo. Então, ele já está tirando essa umidade que já começa a reequilibrar aí toda essa parte que está desequilibrada e por isso acaba aumentando a produção dessas secreções. Então é isso aí que ele faz. Ele trabalha por várias vertentes, né? Desde estar usando o calor para transmutação, para tirar a umidade, para fazer a sucção, pelos efeitos benéficos da cera de abelha, mais das ervas. Então ele é bem completo. É muito bom. O paciente que passa, por exemplo, por essa técnica, assim, tem algum tipo de cuidado que tenha que ter depois que ele fez a técnica? Nada de especial. Ali na hora, depois da sessão, a gente só deixa o ouvido tapado com um pedacinho de algodão por meia hora para não ter choque térmico, né, do calor que a gente botou ali com a temperatura ambiente. Então o paciente só fica ali meia hora com o algodão em cada ouvido, depois pode tirar e não tem nenhum cuidado especial. A gente só avisa que pode nos dias seguintes acabar saindo secreção, porque, né, como vai fazendo essa sucção, aquela secreção que estava mais longe pode seguir saindo nos dias seguintes. Continua drenando, então. Sim, sim. Que bacana. Sim. Achei sensacional essa técnica. E eu é muito bom. É muito bom, é milenar, né? Foi muito usado. Ele, pelo menos até onde se sabe, né? Ele era muito usado, mas inicialmente nos conventos, as freiras tratavam todo mundo com ele, já justamente porque ele pega várias patologias, né? E tá aí até hoje, não é à toa, né? Tá, em felinos também é possível, em gatinhos também é possível, sim. Se o gatinho permitir. Sim, sim, a gente só adapta daí, dependendo do tamanho do paciente, a gente faz o cone que tenha a pontinha dele menor, né, se é um filhote, ou se é alguma raça muito pequenininha, a gente faz ele com a pontinha um pouco menor, que é a parte que vai dentro do ouvido. E as ervas também, tem algumas que eu posso usar em cães, que eu não posso usar em gatos. E esses cones, esses que tu falaste que tem ervas, eles... tu compra já com essas ervas daí, já é pronto, assim. Esses cones aqui eu mesma faço. Então, esses é tu mesmo que faz? Eu faço, sim. Então, eu já faço especificamente para cada paciente. Então, se é um paciente que já fez um tratamento inicial, ou, por exemplo, um crônico que eu já sei, assim, o que é que ele tem, eu sei, eu vou usar tal erva, então eu já faço vários cones para aquele paciente com aquelas ervas. E aí a gente sempre tem os neutros, que são só com a cera de abelha, e os outros a gente vai fazendo daí específico para cada um. A Michelle está perguntando se pode ser usada em animais de grande porte também. Sim. Se é só para pequeno ou para grandes também. Pode ser usado valendo as mesmas regras, desde que ele permita a manipulação, que ele fique tranquilo ali para pelo menos esses 10 minutos para fazer, dá para fazer sim. E animal idoso, alguma restrição? Não, nenhuma. Desses que ele deixe fazer tranquilo. Isso, tranquilo. desde que não seja estressante para o paciente fazer e que não tenha aquelas contraindicações que eu falei, de perfuração de tímpano, tumor, ou lavagem ou cirurgia recente, pode fazer. Se o animal tem convulsão, por exemplo, alguma coisa assim, não tem problema, pode fazer. Não tem problema, pode. Inclusive em pessoas é indicado. Pessoas com enxaqueca também, porque quando tu remove o excesso de secreção que fica nos seios da face, tu ajuda a melhorar a circulação, tanto linfática quanto sanguínea. Então também alivia dor de cabeça, enxaqueca, para quem tem sequela de AVC, tanto em animais quanto em pessoas, sim.
Muito legal. Ah, adorei essa Bastante. técnica aí. É, sim. É verdade, né? Porque tem uma coisa, é Sim, uma casuística alta, né? Problema de otite em pequenos. Alguns têm, sim, é recorrente, né? sim. E achei bem interessante, né? É, Até para fazer manutenção, né? exatamente. Porque a questão que a grande luta é pedir para não ficar mexendo no ouvido, né? Não ficar enfiando cotonete, não ficar Sim, colocando. Eu sempre digo que quanto menos o ouvido, quanto menos mexer, melhor, né? O exatamente. ouvido E ele tem aí, uma, na verdade é interessante que o ouvido ele trabalha em cone também, né? Ele trabalha assim, né? sim, Então é bem interessante isso. sim. E Claudinhas e suas múltiplas habilidades e ferramentas. É legal, sim. parabéns, muito bacana. Obrigada. É, Não, e aí falando nisso aí de quanto menos mexer melhor, o cone é ótimo para isso, porque aí ao invés de ficar cutucando lá com um cotonete para limpar e bota remédio e bota isso e limpa e faz e faz e faz, com o cone simplesmente tu suga, não precisa mexer em nada, então não tem nenhum tipo de agressão. eu sempre digo que, né, tu tentar tirar a cera com cotonete, por exemplo, é como tentar tirar a maionese dentro de um tubo de ensaio. Tu enfia um cotonete, mas tu empurra, tu não consegue tirar, tu vai Exatamente, só empurrar. exatamente. Isso É, vai começar, dependendo, né, da quantidade e do tipo de secreção, começa a fazer até compactação disso, né? exatamente, sim. E a lavagem com água morna, aquela que a gente faz no otorrino, ou quando tem muito pus, que também precisa da lavagem, Sim, apesar dela ser boa, porque tira esses tampões e tudo, mas é a umidade, é a água que é usada. E o problema já é causado por excesso de umidade. Então, apesar da lavagem ser boa, mas ela usa umidade. Então, aqui ele neutraliza todos os problemas, porque ele tira a umidade, faz sucção, então não agride, tira o que está lá dentro mas entupido. se já tem uma otite instalada, ela também é indicada? Já ele tá com uma Sim, otite purulenta sim, ali, tu vê que tem sim, pus, sim, daí tu já sim. é tranquilo. Sim, pode estar escorrendo o pus. A gente vai só limpar para tirar o excesso e faz o cone, porque ele vai puxar todo o restante e ele tem efeito anti-inflamatório, bactericida, então analgésico também, então ele acaba fazendo um tratamento completo ali. Ah, que Nesses bacana. casos agudos, a gente faz mais sessões, e aí, que nem eu falei, uma por dia, pelo menos 3 dias seguidos. E E aí aí, tu usa otológico associado, dependendo ou não? Como é que... dependendo do caso, sim. Quando é um caso mais leve ou os crônicos, a gente pode usar só o cone. Quando está bem na crise, ali na fase bem aguda, a gente associa a medicação, faz normal, como se fosse qualquer tratamento clínico, mas usa o cone junto porque ele acelera, ele ajuda bastante, então tu vai precisar usar a medicação por menos tempo, né, com menos intensidade. Às vezes a gente tem até que associar a medicação sistêmica também para alguns casos Sim, de ouvido, e muitas vezes a gente consegue evitar isso, ou também diminuir o tempo, diminuir dose, então ele ajuda bastante. muito legal. Muito. Então tá, então para quem chegou atrasado, se for fazer o cone, precisa não estar usando medicação tópica no dia. No dia que for Pode, fazer a sessão, pode estar pode, com uso de otológico, não tem pode, não problema. tem problema, não. Ah, vem, vai ser sugado Sim, junto. sim. Aí nesse caso, ele está fazendo a medicação às 8 da manhã. Então faz lá a medicação às 8 da manhã, a gente vai fazer o cone lá pelas 2 da tarde, só para que não tenha usado a medicação nem imediatamente antes e nem imediatamente depois. A gente só dá um intervalinho ali de algumas horas, mas não tem problema nenhum. É mais pela questão de temperatura, né? Porque o remédio vai estar em temperatura ambiente, então é mais para não dar um choque térmico do que pela medicação em si. Então, só ali a gente dá umas horinhas, mas não tem problema nenhum. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma perguntinha a respeito da técnica? Alguém que chegou atrasado?
Então faz um resumão aí, Cláudia. Mostra o cone de novo. Então, E aí a gente encerra a live de hoje. temos aqui os nossos cones chinês, também chamado de cone hindu, vela de ouvido, cone de ouvido. Ele é feito, então, com tecido de algodão e um banho de cera de abelha. Essa cera também pode ser acrescentada durante a confecção do cone. Ervas, que são esses aqui de cores diferentes, então cada um foi feito com uma erva diferente, por isso ele fica com uma cor diferente. Então, é uma terapia que usa o fogo para remover por sucção as secreções, tanto de ouvido, dos seios da face, garganta. Então ele trata as rinites, sinusites, enxaquecas, problemas de garganta, bronquite, asma, vários problemas aí, labirintite, tontura. Pode ser feito em pessoas, em animais, em crianças. Em pessoas, a sessão dura em torno de 20 minutos cada ouvido. Nos animais, em torno de 10 minutos em cada ouvido. Geralmente se faz 3 sessões e depois, conforme aí a melhora dos sintomas, a gente acompanha. Essa secreção que fica dentro do cone é o que a gente vai acompanhando depois. A gente vai fazendo esses cones, então, até que não saia mais nada de secreção, até que seja só a cera do próprio cone mesmo, mas sem secreção. A Michele perguntou que ervas tu utilizaste, acho que ela entrou depois que tu mostraste. Pode ser usada qualquer erva que eu usaria como fitoterapia sistêmica para ele também. Então, eu posso usar manjerona, manjericão, camomila, lavanda, alfazema, alecrim para cães. Então, qualquer erva pode ser usada que vai acrescentar o benefício da erva ao benefício da cera e do fogo. Então, dependendo do caso, o que eu estou tratando e qual o estágio da patologia que eu estou tratando, eu decido que erva que eu vou usar, ou se eu vou usar mais de uma combinada, ou se na primeira sessão eu vou usar uma e nas outras eu vou usar cone com outras. Bem legal. Então tá. Cláudia, te agradeço. A Carmen chegou atrasada, Carmen. Nós já fizemos até gravado. o resumão. Hã? Fica gravado. Vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado. Então, a Cláudia falou sobre cone chinês, adorei. E eu acho que é uma técnica bem legal, assim, achei muito interessante, né? Sim. E aí, quem não conseguiu acompanhar, vai ficar gravado, então, tá? E na quinta-feira, a gente vai ter uma outra live com uma anestesista. Eu sei que muita gente, eu tenho muito essa, né, essa questão de me questionarem de cirurgia. A Carmen estava trabalhando muito. Essa questão da cirurgia, do medo da anestesia, né, que às vezes as pessoas têm mais medo da anestesia, né, do que da cirurgia. Então, quinta-feira a gente vai conversar com uma anestesista, né, a Verônica, que ela vai tirar dúvidas sobre várias questões sobre a questão das anestesias em animais, né. Eu sempre digo que existem protocolos, né, para todas as situações, riscos sempre tem, mas ela vai falar sobre isso, tá? Para quem tiver interesse na quinta-feira, tá bom? Então, uma boa noite, beijo para todo mundo. Vai ficar gravado, quem não assistiu pode assistir mais tarde. Aí. Pega do começo. Tchau. Tá, beijo para todos. Boa noite. Até. Até.